Fala galera, beleza? Ó, aquela passada rápida para te dar uma dica, uma ajuda, um help na sua redação, coisa rápida, professor Fernando Pessoa. Vamos lá? Olha só, prova da Polícia Federal, vocês têm que lembrar o quê? Que a Polícia Federal é uma polícia judiciária, ou seja, o crime já aconteceu. E isso é importante você lembrar na hora da sua prova, na hora de fazer a sua redação. Então o crime, no caso da PF, que é uma polícia judiciária, ele já ocorreu, né? Então ela começa a trabalhar pós-crime. Então isso vocês têm que lembrar na hora de fazer a redação de vocês. E os assuntos que eu voto para vocês, o primeiro deles é o tráfico de drogas, né? Ou seja, o crime, né, vinculado ao tráfico de drogas. E esse tráfico de drogas, pessoal, ele pode ser nacional ou internacional. Lembrem vocês, aqui agora uma dica rápida para vocês, que o Brasil hoje é um grande consumidor de drogas, principalmente de maconha, e é um grande exportador de drogas, principalmente para a Europa. E aí, Fernando, como que funciona toda essa engenharia? A droga ela entra no Brasil, principalmente a cocaína, ela vai para o porto e do porto ela vai para o exterior. Nesse caso, pessoal, essa droga que ela vai para o porto e dali ela sai, a Polícia Federal é uma polícia que ela tem um status de polícia marítima, de polícia portuária, ou seja, é um dever, é uma atividade que a Polícia Federal ela vai usar bastante. Você tem que lembrar o quê? Que o Brasil é um grande consumidor. É um grande consumidor. Aqui dentro do Brasil, muita gente, né? Então vou desenhar um mapa do Brasil bem horrível aqui. Aqui dentro a gente tem um público consumidor. E nós temos, né, nas áreas portuárias, principalmente nas áreas portuárias aqui, ó, o que acontece? A droga, ela vem dos países limítrofes ao Brasil, ela entra via malha rodoviária, via avião, né? Ou seja, vai também aéreo e a Polícia Federal também pode combater esse tipo de crime. E aí, daqui ela vai para o porto. Desse porto, ela vai para a Europa, ela vai para outros continentes, para outros países, beleza? E é uma atividade que a PF combate muito, né? Muito forte. Combate de drogas, tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto a Polícia Federal são grandes combatentes aí ao tráfico de drogas. Então a gente está falando de tráfico nacional e tráfico internacional também, beleza? Entra aqui o que mais, Fernando? Entra aqui agora também outro tipo de tráfico, mas agora vamos falar do tráfico de armas, beleza? Agora vamos falar do tráfico de armas. Muda um pouco aqui essa questão. O tráfico de armas, pessoal, dentro do Brasil, como que funciona? Em regra, antigamente, né, era muito normal que essas armas elas vinham principalmente do Paraguai para o Brasil para servir a algumas organizações criminosas. Eu vou falar de organizações criminosas com vocês, inclusive é o nosso terceiro tema aqui, né? Organizações criminosas, as ORCRIM, né, que a gente chama lá no direito, né, ORCRIM, organizações criminosas. Faltou um R aqui, mas tem problema. No tráfico de armas, pessoal, a arma que vinha normalmente do Paraguai e adentrava o Brasil, era muito comum isso. Isso começou a mudar, por quê? Porque a fiscalização aqui nessas fronteiras aumentou. Fronteira, Polícia Federal, uma polícia de fronteira, combate aos crimes fronteirísticos, beleza? Tem que lembrar disso na hora da prova. E essas armas hoje, elas não entram somente via Paraguai, né? Elas vêm também do mesmo jeito que a gente manda essas drogas para a Europa e os outros países, as drogas estão entrando no Brasil. Então você tem que lembrar disso. As drogas elas vêm também, principalmente do Egito, de Israel, são países e grandes países que jogam armas dentro do Brasil. Então aqui, tráfico de armas. Fernando, o tráfico de drogas e o tráfico de armas são muito rentáveis? Sim, né? Muito rentáveis. E vocês têm que lembrar que as organizações criminosas, elas vivem de lucro. E é nas organizações criminosas, eu quero uma informação muito importante para vocês. Eu preciso que você, na hora da sua prova, você lembre da organização criminosa de colarinho azul. Fernando, nunca ouvi falar disso. É o colarinho azul e o colarinho branco, né? Então vamos começar falando do colarinho branco, que vocês já conhecem, que são as organizações criminosas vinculadas a principalmente corrupção, né? Então a gente tem aqui a parte que entra uma banda grande, política também, né? Então esse colarinho branco aqui, que entra na parte política, né? Na parte social, entra também aqui, então são crimes aqui que a gente considera dentro do direito, crimes financeiros, vamos dizer assim,
para ficar mais fácil de você lembrar na hora da sua prova, né? Esses crimes financeiros, eu quero que você lembre de quê? Lá na hora da sua prova, para você não ficar sofrendo, você vai lembrar de Petrolão. Você vai lembrar de todos esses crimes que vêm acontecendo aqui no Brasil e a Polícia Federal sempre combatendo, sempre ali em cima, né? Prendendo políticos, prendendo pessoas envolvidas a crimes financeiros, banqueiros, doleiros e tudo mais. Então você pode lembrar aqui de Petrolão, você pode lembrar aqui de vários outros estirpes criminosos que nós temos, para quê? Para exemplificar durante a sua prova, né? Eu vou falar disso daqui a pouco com vocês, para você exemplificar no caminhar da sua prova, né? Então aqui você vai lembrar de Lava Jato também. Lava Jato tá aqui, ó, colarinho branco. Colarinho branco então é o político, é o empreiteiro, é o dono da empresa, é o empresário, é o doleiro, envolvidos em crimes financeiros. Então entra aqui os crimes de licitação, entram aqui os crimes contra o sistema financeiro, entra aqui lavagem de dinheiro, vou falar de lavagem de dinheiro daqui a pouco de novo com vocês, que é importante isso, né? E mais uma série de crimes que você pode citar no decorrer da sua redação. Além disso, nós temos os crimes de colarinho azul. Esse é pouco falado no Brasil, né? O colarinho azul são vinculados, pessoal, a crime violento, crimes violentos. E os crimes violentos aqui, então, você vai lembrar, né, das organizações criminosas que comandam o Brasil de dentro das penitenciárias, por exemplo. Né? Então você pode lembrar aqui de uma forma direta, né, o primeiro comando capital, o PCC, né, que é uma organização criminosa sediada em São Paulo, mas tem ramificação em todo o Brasil e em países limítrofes também. O Comando Vermelho, né, que é vinculado ao Rio de Janeiro, mas na mesma estirpe do PCC, faz fronteira com o Brasil inteiro também, tem outros países, né? São crimes de evasões fiscais, de lavagem de dinheiro, que são envolvidos com essas organizações criminosas aqui. PCC e Comando Vermelho. E muito aqui a gente tem o envolvimento desses crimes aqui, ó, de tráfico de drogas e tráfico de armas, para manter esse sistema aqui funcionando. Esse sistema aqui é um sistema que é envolvido com corrupção, é envolvido com o sistema policial também, né, conseguem cooptar policiais e servidores da segurança pública para trabalhar do lado deles, né? Tem também a questão do tráfico de drogas e tráfico de armas. O tráfico de drogas é o primeiro e principal dessa organização criminosa, para manter essa organização viva. E para manter as bocas, para manter a defesa dessas drogas, eles utilizam de armamentos pesados. E esses armamentos pesados muitas das vezes vêm da forma que eu expliquei para vocês aqui do tráfico de armas internacional e também nacional. Rodovia federal, rodovia estadual, lançamento via avião e fazendo fronteira Brasil, igual eu expliquei para vocês, a mesma forma que a gente envia as drogas para eles lá usando o porto, a arma vem pelo porto também. E aí entra a questão da Polícia Federal fazer esse combate, beleza? Beleza, Fernando, entendi isso. Aqui, pessoal, primeiro o PCC, Comando Vermelho e mais um tanto, né? Você tem aqui ADA, tem um tanto. Todo dia aparece uma organização criminosa vinculada, né, aos crimes violentos, né? Então o cara tem uma boca de fumo, para ele manter a boca de fumo dele, ele mata aquele cara que não paga, ele mata aquele cara que tenta invadir o espaço dele, ele combate a polícia para a polícia não pegar a droga dele. Isso aqui tudo vinculado a esse tipo de organização criminosa. E além disso, eles usam outros crimes também para se manterem vivos. Então, por exemplo, o cara tá lá cheio de fuzil, ele pega esse fuzil, vai para uma via, vai para uma rodovia, roubar um carro forte. Ele vai fazer um roubo a banco para alimentar e para manter esse sistema dele vivo, né? Fernando, o que mantém esse sistema vivo? O usuário da droga. Né? Então, tanto o tráfico de armas, quanto o tráfico de drogas, quanto essa alimentação aqui do colarinho azul, é o usuário da droga que mantém ele, faz com que ele continue vivo, porque se você não tivesse o usuário, você não tinha demanda, não tinha necessidade da droga existir. Lembro vocês que maconha e cocaína tem tempo de validade, né? A droga é como se você imaginasse um queijo mineiro, né? O queijo, se você deixar ele ali parado, vai passar o tempo, ele vai degradar, vai chegar um ponto que ele não tem como mais ser consumido. A mesma coisa é a droga, tanto a cocaína quanto a maconha, etc. Essa droga, se o traficante deixa ela lá parada, ela vai secar, ela vai perder o uso. Então,
O usuário, querendo ou não, é quem alimenta todo esse chip aqui que eu falei para vocês. Fechado isso aqui, então, você já entendeu uma grande parte das organizações criminosas, você entendeu, a organização criminosa, ela é compartimentada, tá? Ela tem vários segmentos, alguns segmentos uma pessoa não sabe da outra, então normalmente o cara que comprou a droga não sabe quem vai carregar a droga, e o cara que está carregando a droga não sabe quem vai receber a droga, o cara que recebe a droga não sabe quem comprou, e assim vai. Quanto mais compartimentado, mais difícil é para a Polícia Federal chegar, né, até essas pessoas. Vinculado a isso, então, a gente já pode entrar e falar de crime cibernético. O crime cibernético é aquele crime no qual as organizações criminosas, os hackers, os crackers, eles utilizam a internet, utilizam as tecnologias que nós temos hoje disponíveis para fazer algum tipo de crime. Hoje um crime muito comum é o crime financeiro. Então o cara ele invade o seu WhatsApp, ele invade o seu Instagram, ele sequestra os dados da sua empresa, né? Ele sequestra uma pessoa da sua família utilizando da tecnologia para quê? Para fazer algum crime. Baseado nisso, a gente pode fazer uma vinculação aqui também com vocês na mesma ideia do tráfico de drogas e armas, do tráfico de pessoas. Então, o crime organizado, parte cibernética, ele é muito vinculado à parte de tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas hoje, você envia as pessoas para o exterior para serem prostituídas, você envia essas pessoas para trabalho escravo dentro do próprio Brasil, né, com cana-de-açúcar, trabalho braçal em fazenda, a pessoa fica ali enclausulada, sofrendo o crime, né? Um crime mesmo, vira um escravo daquela organização criminosa. E o crime cibernético ele é vinculado porque é uma ferramenta que eles utilizam para achar essas pessoas, para colher essas pessoas, com falsas propostas de trabalho, com phishings, que são ferramentas de pescaria. Não é só pescar senha, não é só pescar o seu endereço de e-mail com a sua senha, o seu usuário do Facebook, seu usuário do Instagram e a senha. É também você pescar uma pessoa que precisa de trabalho e mandar essa pessoa lá para o norte para ela trabalhar numa fazenda enclausurada, numa serralheria, por exemplo, ilegal. Os caras usam, então, os crimes cibernéticos para fazer isso. Além disso, nós temos a inteligência artificial, muito utilizada pelas organizações criminosas para fraudar a parte financeira, para fazer a questão da lavagem do dinheiro, né? Lembro vocês aí de duas operações da PF, que foi a Rei do Crime, a atual Rei do Crime, e também a Black Flag, que foi a bandeira negra. Todas elas envolvidas em lavagem de dinheiro. A organização criminosa, seja ela de colarinho azul, colarinho branco, ela precisa lavar o dinheiro dela, pegar o dinheiro ilícito e fazer com que ele pareça ser lícito, para o cara viver mais tranquilo, né? E é uma lei muito específica que cai bastante em concurso público e você precisa saber falar disso, né? Então, ó, eu tô dando um geralzão para vocês aqui para vocês entenderem. Além disso, dentro da parte de crime cibernético, eu quero que vocês lembrem do IoT, Internet of Things, né? Que é o quê? É você usar o meio que você está, os hardwares que você tem para controlar as tecnologias. Esse controle ele pode ser via tecnologia sem fio, pode ser também via internet, que é o que rola hoje no momento. Então o cara tem lá uma fábrica de drogas e ele controla essa fábrica de drogas lá da casa dele, né? O cara tá lá de boa em Florianópolis, tranquilo, na mansão dele, com a Ferrari na garagem, na piscininha, no furô, tomando champanhe e tá controlando a máquina, né, que faz drogas dele lá em outro estado, em outra cidade. Muito utilizado também para criação e produção de cédulas falsas, né? Crime aí do artigo 289 do Código Penal, quem usa cédulas falsas, né? Quem usa moeda falsa, dinheiro falso. E o cara tá lá em Floripa e tá criando essas ferramentas. Tudo isso pode cair na prova de vocês. Aliado a isso, nós temos também os crimes ambientais. Eu falei aqui agora com vocês da serralheria, né? A serralheria que tem lá no Pará, lá no Acre, o cara tá cortando árvore lá em reserva ambiental, em local que não pode, né? Pra quê? Para vender de forma ilegal essa madeira, né? Essa serraria, ela entra num crime ambiental, né? E esse crime ambiental, ele entra lá como, por exemplo, na Amazônia, desmatamento da Amazônia é um crime.
E o cara pega essa madeira e vende essa madeira, né? Entrega essa madeira para um cara que sabe do crime para ele revender. É o que nós temos na realidade do Brasil hoje, galera. O que acontece então aqui? Existe o crime contra a flora, né? Você vai ter que lembrar lá do crime contra a flora, que é da lei dos crimes ambientais, é a lei 9.605. Você vai ter que lembrar disso lá na hora da sua prova, beleza? Crimes contra a flora, artigo 46 da lei de crimes ambientais. E além desse crime, nessa situação que eu contei para vocês, vai entrar também o crime de receptação lá do Código Penal, o 180, porque quem adquire essa madeira para revendê-la sabe que ela é fruto de crime. O cara sabe e vai levar essa madeira. Tudo que eu falei para vocês são temas assim muito importantes para as provas de vocês. E eu ainda vou dar mais um adendo aqui com vocês que tanto no tráfico de drogas, tanto no tráfico de armas, colarinho azul, nós temos as milícias, né? As milícias, o pessoal lembra lá do Rio de Janeiro, por exemplo, a milícia ela controla ali aquele ambiente, né? Aquela cédula, com ajuda, né? Com o fornecimento de gás, por exemplo, fornecimento de energia elétrica, de internet a gato, né? E em troca disso ele cobra da comunidade, da sociedade, uma graninha ali para ajudar, né? E essa milícia ela usa em algumas formas policiais corruptos, utiliza de uma certa forma o armamento que vem desse tráfico de armas, usa também a droga que vem desse tráfico de drogas, que são todas informações importantes para vocês. Lembro vocês que a Polícia Federal é uma grande polícia no combate à corrupção. E essa corrupção aqui, vocês têm que lembrar que não é só a corrupção política, é a corrupção também daquele empresário que quer ganhar o dinheiro de uma forma fácil, é também a corrupção de quem já é um servidor público e quer usar a máquina pública para se alimentar de forma incorreta, né, de financeiro, de capital, e vocês têm que usar isso lá na redação de vocês. Fernando, beleza, vários assuntos você nos deu aqui, trouxe pra gente, dá pra fazer um compêndio e lá fazer a prova de uma forma bem legal, bacana. Fernando, mas o que eu bato nisso? Ó, vou te dar algumas dicas importantes para você trabalhar isso aqui. Primeira dica importante que você precisa lembrar lá na sua prova é que você tem que dar, não adianta você falar do problema, você tem que dar uma solução para o problema. E uma solução simples para tudo isso que a gente falou aqui, uma delas é a criação de políticas públicas. É isso, você vai escrever lá, criação de políticas públicas. Pessoal, política pública é você criar meios governamentais de combate àquilo. Então, por exemplo, o tráfico de drogas. Como que a gente combate as drogas? Ah, se você começa a tratar o usuário, a saúde do usuário, para ele desintoxicar e parar de necessitar de droga, você diminui a demanda. Se você não tem demanda, você não tem que trazer droga para ninguém, porque ninguém quer comprar. Política pública de tráfico de armas, você aumenta o corpo policial, né? Fiscalização nas fronteiras, fiscalização nos portos, ou seja, contrata-se mais pessoas para concurso público. Então, ó, a política pública, ela te ajuda a você falar do segundo assunto, que é a criação de cargos públicos. Ou então, o fornecimento de vagas para concurso público. Ou seja, resumindo, a realização... Opa, peraí que eu errei, vou consertar. A realização de concurso público. Resolve tudo isso aqui que a gente falou. Ah, Fernando, que legal. Fernando, dá mais um aí, Dô. Galera, esse aqui é um coringa, né? Um coringa que eu sempre usei nas minhas redações. Os meninos das minhas mentorias, né? A última mentoria da PRF, eu tive um grande número de aprovados na mentoria Elite, essa mentoria aqui. O que acontece? A gente usa o princípio à vida. É um princípio constitucional. Tudo isso aqui que eu falei pra vocês ofende a vida. Então o princípio à vida, que é constitucional, a Constituição da República Federativa do Brasil defende a vida. Tudo isso aqui ataca a vida. Fernando, como assim? Cara, o tráfico de drogas, ele tanto a guerra pela manutenção dessas drogas acaba com a vida, porque são crimes violentos. É homicídio qualificado. A pessoa que é usuária de droga, ela acaba com a vida dela. E ela vai até a morte. É assim.
né? Além disso, a segurança pública é ofendida, porque o cara, quando ele começa a ser usuário ou traficante de drogas, ele tem dois lugares para ele ir. Ou ele vai para cadeia, ou ele vai para o caixão. Essa é uma realidade, infelizmente. Lógico que a gente tem terceiras e quartas opções, mas eu estou trazendo para vocês falar na redação de vocês. Então você vai preencher o sistema penitenciário com várias pessoas que estão traficando drogas, por exemplo. Tem um retorno financeiro fácil. Outra coisa, o tráfico de armas, a mesma ideia o tráfico de armas. A mesma coisa, você vai inflar o sistema penitenciário. Você vai trazer mais pessoas para dentro da cadeia. E será que a cadeia, ela reeduca e devolve esse cara para a sociedade? Lógico que não. A cadeia é uma grande universidade. Eu já trabalhei, posso falar para vocês. A cadeia é uma grande universidade do crime. O cara entra lá porque roubou um toca CD, né? Nem existe isso mais, Fernando. Desculpa, um DVD. Roubou um DVD e ele sai de lá sabendo fazer fraude veicular, tráfico internacional de drogas, né? Assaltar banco, sabe sequestrar, sabe fazer tudo. Organizações criminosas, elas querem essas pessoas trabalhando para elas. Então as organizações criminosas, até a política que pega o dinheiro público, quando você tira o dinheiro público de circulação, você deixa de construir um hospital para salvar a vida de pessoas. Olha só. Então vocês têm que bater, pessoal, no funcionamento do sistema nacional. Não tem que ficar viajando na maionese. Você vai usar isso como tese, né? Você vai falar da tese, vai defender a tese, vai dar exemplos da tese. Então você escolhe durante a prova os 3 itens que ali estão. Ela vai te dar uma frase principal, que vai estar num desses assuntos aqui que eu falei com vocês, se Deus quiser. Você vai pegar esse tema, esse é o assunto que você vai falar. Vai pegar as 3 frasezinhas ali, que normalmente a banca sempre coloca 3 frases, e vai trabalhar essas frases dessa forma. Você vai pegar a primeira frase, ela vai ser a sua tese. Aquela primeira frase é a sua tese, tem que falar dela. Você fala dela, defende a sua opinião e cita os exemplos que aqui estão. E assim você vai fazendo com as 3 frasezinhas. No final você faz a conclusão. A conclusão vai ser o que você fez de introdução, resumido. Primeira frase, o núcleo dessa primeira frase, resumido. Segunda frase, resumido. Terceira frase, resumido. Faz a conclusão. A conclusão sempre é a sua opinião. Fernando, eu não sei terminar uma redação, falar bem. Fala disso aqui, cara. Qualquer crime que a Polícia Federal combater, seja até lavagem de dinheiro, você está preservando vidas. Está defendendo a vida, porque mesmo... Fernando, mas e se for contrabando? Contra o bando, ou seja, um equipamento, um produto proibido que sai da fronteira e entra dentro do Brasil. Esse contrabando, ele é um produto proibido. Os órgãos de saúde não verificaram se esse produto realmente pode entrar ou não no país. E quem vai fazer o consumo disso, a gente pode falar aí das bombas, né? Os venenos que os meninos tomam, fica grandão, fica fortão, e entra dentro do Brasil. Substância que não passou pelo controle, por exemplo, da Anvisa. Essa droga, ela pode levar à morte. Cigarro também, o cigarro entra dentro do contrabando. E o cigarro, se é um cigarro que tem substância proibida, ele é contrabando. Se o cigarro é um cigarro que é feito no Brasil, que é permitido no Brasil, mas ele passa do Paraguai para dentro do Brasil e não paga o imposto, aí ele não seguiu o caminho do imposto, ele seguiu um descaminho. Esse descaminho, você tira o imposto do país. E esse imposto ele poderia ser convertido, por exemplo, num hospital, num tratamento para um câncer, num tratamento para Covid, no desenvolvimento de uma vacina para o Covid, e isso aí fere a vida, que é um princípio constitucional. Faz o fecho, tchau, obrigado. Beleza, pessoal? Não viaja na maionese na hora da sua redação. Dicas finais para vocês. Vocês têm várias formas de fazer a redação. Eu não indico vocês deixarem a redação por último, porque você vai estar cansado. Ou você faz a redação no início da prova ou no meio da prova, não deixe ela para o final. Controle seu tempo de redação, tente fazer a redação em 1 hora, é possível. Você começa a redação, termina a redação, põe ela debaixo da cadeira e vai fazer a prova, é uma opção. Outra opção, você lê o tema da redação, dá uma passada primária na prova de mais ou menos 1 hora, passa para o gabarito as respostas que você já fez, guarda a prova e o gabarito, faz a redação em 1 horinha, já faz direto no caderno de resposta. Essa é uma dica boa. Volta para a prova. Ou seja, exemplo, você fez uma primeira passada na prova e marcou
45 questões. Dessas 45, você acertou 43. 40. Vamos por 40 para assim, para arredondar. Você já garantiu uma notazinha. Já tem ali mais ou menos 35 pontos garantidos. Faltam lá mais 80 questões para você fazer, mas você já tem 35 pontos na mão. Então, desses 80, se você conseguir tirar lá mais 30, 40 pontos deles, você está garantido no concurso. E você vai terminar sua prova sem estar morto, sem estar cansado. Então, a dica é, faça a redação ou no início ou no meio. Essa dica é importante. Segunda dica, e essa é certeira. Não muda o seu gabarito. Não muda o seu gabarito. Tá passando por gabarito, eu vou mudar a resposta. Não faz isso. Não faz isso. Deixa em branco que você marcou para branco. Não muda o gabarito. Terceira e última dica, essa é infalível. Essa é infalível. Não chute. Não chute. Não chute. Ah, mas a técnica, não existe técnica de chute, para com isso, não chuta. Faz sua prova na manha, no moral, entendeu? Do jeito antigo, bunda na cadeira, tranquilo. Deixa lá as questões que você tinha que deixar em branco e deixa o gabarito do jeito que ele estava e não chuta. Eu quero que vocês lembrem de mim na última hora da prova. Olha pra mim. Não chuta, larga essa questão. Não chuta ela, deixa ela em branco. Não chuta, beleza? Você vai ver que o seu resultado vai ser ótimo. Desejo para vocês uma boa prova, um beijo no coração e mandem as respostas e os resultados para mim. Vou esperar vocês lá no meu Instagram, @pessoa.fernando. Tamo junto, galera. Boa prova. Obrigado. Valeu. Até mais.